Só que, como eu falei, Fundeb não é 30% do recursos de receitas e transferências do município de Natal. Então, precisa haver uma complementação desse recurso Fundeb que entrou para completar os 30%. E esse valor, quem calcula, quem transfere é a Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Tecnologia da Informação. Então, quem faz esse cálculo, que eu disse que é difícil, mas que a gente hoje tem acesso ao relatório mensal desses cálculos, é a própria Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças do próprio município. Então, basicamente, esse recurso hoje é o recurso que faz a Secretaria Municipal de Educação gerir. A máquina é gerida com esses recursos que deveria vir do próprio município de Natal e não do Fundeb. Certo? Então, é com esse dinheiro que ele vai pagar terceirizado, merendeira, ASG, vigia, porteiro, professor contratado, aluguel, material pedagógico, merenda de quem não recebe PENAI. Então, todos os outros, folha de pagamento da secretaria, né, daquelas pessoas que estão na parte administrativa, encargos patronais também é pago com esses recursos. Então, é um valor muito elevado. Que se esse dinheiro não chega, então a secretaria começa a parar. Aí não paga transporte, não paga isso, não paga isso, não paga aquilo, em função do atraso desses recursos. Então, como eu falei, o Fundeb não representa. Então, a origem da dívida está exatamente nesse recurso que, ao longo de 2009 para cá, foi paulatinamente atrasado. Né? Não é que não passava, passava, mas passava sempre a menor, sempre a menor, sempre a menor. E no dia 25 de julho, na verdade, ele perfazia o total de 48 milhões. Né? Então, foi naquele momento que a gente disse que a secretaria não tem mais condições de sobreviver diante dessa dívida tão grande e a perspectiva de continuar não recebendo o dinheiro do mês no valor correto. Né? Então, em razão disso, passamos quase 12 meses costurando, na verdade, esse acordo, né, para que tivesse um cronograma de pagamento, né, e aí ele foi realmente celebrado em julho de 2011. O termo de ajustamento de conduta, ele tem, na verdade, dois compromissos principais, ele tem dois pilares. O primeiro é pagar os valores atrasados, esses 48 milhões. Então, foi feito um cronograma de pagamento, que eu vou colocar aí na sequência, e pagar os decêndios do mês em curso em dia. O que são decêndios? Né? Então, a própria LDB trata disso. Cada vez que o município apura sua receita a cada 10 dias, por isso que eles chamam decêndios, ele tem até o dia 10 seguinte para fazer essa transferência para a educação. Então, vamos supor, vamos pegar o mês de outubro. O mês de outubro, o mês civil vai do dia 1º ao dia 31, se apura quanto o município ganhou e a Secretaria de Planejamento teria entre o dia 20 de outubro, 30 de outubro e 10 de novembro para transferir os recursos recebidos, apurados em outubro. Certo? Então, hoje é exatamente o último dia para fechar o mês de outubro em termos de repasse. Por quê? Porque estamos em 10 de novembro. Então, ele teve o dia 20, o dia 30 e o dia 10 de novembro para fechar o mês de outubro. Certo? Então, primeiro, pagar os valores atrasados e pagar os decêndios do mês em curso em dia, porque, senão, não adiantava fazer um cronograma do que estava atrasado até julho e permanecer atrasando, porque ia só aumentar o volume da dívida. Então, o TAC é pagar em dia o mês e pagar uma parcela do TAC, pagar em dia o mês e pagar uma parcela do TAC, de modo que até novembro de 2012 a gente tem essa dívida totalmente zerada. Só lembrando aí, né, promotor, que assinou o TAC, a prefeita Micarla de Souza. Tá aí, né? Aqui é o próximo ponto. O TAC foi firmado pela prefeita do município, o secretário de Planejamento, Finanças e Tecnologia da Informação, o procurador-geral do município e
no caso, eu representando o Ministério Público, certo? Aí até algumas pessoas perguntam por que o secretário de Educação não assinou o TAC? Porque não é responsabilidade dele passar o recurso. Ele tem responsabilidade de utilizar bem o recurso. É outra seara. É a seara, realmente, da utilização dos recursos, da gestão dos recursos. E o TAC ele não entra na gestão, ele entra exatamente na transferência dos recursos que não estavam chegando na secretaria. Pode passar. Eu devia ter melhorado isso aqui, na verdade. Eu ajeitei e depois ele voltou para branco, mas não sei se vocês vão conseguir ver. É o calendário de pagamento dos valores em atraso. Eu peguei exatamente a cláusula do TAC e coloquei aqui para vocês. Né? A cláusula primeira, né, que o comprometente, através da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Tecnologia, compromete-se a transferir os valores, né, para a Secretaria Municipal da Educação, o saldo atrasado dos decêndios, que totalizam um valor de 48 milhões, de acordo com o seguinte cronograma. Né? Então, a partir, quer dizer, vocês vejam, sempre no dia 15 de cada mês, essa parcela do TAC ela deve ser repassada para a Secretaria de Educação. Os 3 primeiros meses, os valores são menores, é 1,5 milhão. Depois, eles passam para 2.500, mais 3 meses de 2.500. 2 meses de valores mais elevados, 5 milhões, que é exatamente os meses que a prefeitura tem uma arrecadação maior, certo? E aí ele vai seguindo, de modo que até novembro de 2012, esse valor esteja zerado, certo? Então, essa é a cláusula primeira do TAC, que trata exatamente da questão do calendário. A outra cláusula, né, que eu disse, o outro compromisso principal, é exatamente de transferir pontualmente os decêndios do mês em curso para não aumentar a dívida. Né? Então, a própria secretaria ela se compromete a transferir pontualmente os recursos do orçamento municipal destinado à educação todos os dias, 10, 20 e 30 de cada mês, conforme determina o artigo 69, parágrafo 5º da Lei 939496, que é exatamente a LDB. Ao mesmo tempo em que repassa os valores em atraso na forma do cronograma previsto na cláusula primeira. Então, é aquilo que eu falei, o do mês e o atrasado, um do mês e o atrasado. Pode passar. E aí a gente chega exatamente no primeiro mês, né? Firmado o TAC em julho, a gente começa a acompanhar essa transferência. Ela é feita de 2 formas. No próprio TAC, o secretário ele se compromete a todos os meses, todo dia 11, ele entregar o relatório exatamente que diz o valor que deveria ter sido transferido, né, os decêndios do mês, o valor que foi efetivamente transferido. Então, esse é um compromisso do TAC que o secretário de Finanças tem. Ao mesmo tempo, apesar de não ser cláusula do TAC, mas foi requisitado do secretário de Educação também, todos os meses, a remessa do extrato da conta, para que a gente possa exatamente fazer o batimento do relatório que vem de Finanças com o extrato da conta da educação, para ver se o dinheiro realmente entrou. Então, assim, muita gente fala assim, a educação hoje não tem mais conta. Não, a educação continua tendo a sua conta. O problema é que o dinheiro não chegava na conta. Esse era o problema. Certo? Na verdade, a secretaria tem 2 contas principais, como eu falei para vocês, a do Fundeb, que não atrasa, e que está comprometida hoje, basicamente, com folha de pagamento do magistério. E essa outra conta, que era exatamente a própria prefeitura que repassa, que estava tendo atraso. Né? Então, a conta está lá, o gestor dessa conta é o secretário de Educação, o problema é que o recurso não estava chegando, certo? Então, no mês de agosto, eu tenho essa planilha mês a mês, a gente pega os 2 relatórios e faz a nossa planilha para que a gente possa ter um diagnóstico mais rápido. Aquelas datas ali, os valores é exatamente a data e o valor que foi transferido para a secretaria, totalizando... lá em cima, vejam que tem decêndios devidos, ou seja, os 3 decêndios de agosto
totalizou 11.888.228,83. Então, esse é o valor do mês, certo? E ele tem, tinha, né, do dia 11 de agosto ao dia 10 de setembro, para transferir esse recurso. Então, o total que ele transferiu, quando a gente somou tudinho, ele transferiu 12.777.000. Aí você pode dizer, ele transferiu mais? Não, ele não transferiu mais, ele transferiu menos. Por quê? Porque ele tinha que transferir o decêndio do mês, que era 11.888.000, mais 1,5 milhão, que era a parcela do atraso, que totalizaria 13.388.000. Certo? Então, 13 milhões era o valor que ele deveria ter passado, ele passou 12.777, tendo um saldo a transferir de 610 mil, ou seja, ele passou praticamente todo o valor e 4% ele deixou realmente de passar no mês de agosto. Aí você poderia perguntar, por que vocês já não executaram? Exatamente, em razão em agosto eu estava de férias. Quando eu retornei das minhas férias, a gente só pôde apurar setembro. E aí ele disse que iria pagar em outubro, mas eu vou chegar e mostrar para vocês que em outubro a gente teve uma surpresa desagradável. Então, o mês de setembro. O mês de setembro teve uma queda bem considerável na arrecadação, né? Então, o decêndio da educação ficou só em R$ 9.400.000. Ele transferiu 10.147.000, então, pegando o decêndio de 9 milhões, mais 1,5 milhão do TAC, totaliza 10.900.000, e ele transferiu apenas 10.147.000, faltando realmente 755 mil. Então, ele se manteve nessa faixa entre 4% e 6% de não cumprimento. Então, quando a gente conversou, ele disse que realmente em outubro colocaria em dia. E aí, como os valores eram pequenos, em função dos valores realmente transferidos, nós aguardamos para outubro. Outubro, antes de passar, eu queria só explicar o seguinte. Outubro, a gente já tem o valor do decêndio de outubro, porque o mês de outubro já acabou. Mas ele tem até hoje, 10 de novembro, para transferir, totalizar, integralizar o mês de outubro. Como a audiência pública era hoje, eu precisava, pelo menos, organizar minimamente a minha apresentação, então eu requisitei o relatório antes do dia, porque eu deveria receber esse relatório, na verdade, e devo receber outro amanhã, porque eu sempre recebo um dia depois do fechamento dos repasses. Então, eu pedi, na semana passada, que me remetesse à secretaria um relatório parcial. E eles me remeteram no dia 7, que foi segunda-feira. E aí, grande foi o susto, né? E aí o desespero de ver que a situação em outubro está sendo bem complicada. Então, pode passar.